Então, voltando aqui para o segundo bloco, nós estávamos falando aqui do Renan, né, Márcio? A CPI, né? Do Renan Calheiros. Do Renan, mas do Omar quem que deu a ideia de colocar aqueles caras lá para fazer É inacreditável, é inacreditável. A gente vê, inclusive, agora mesmo, né, eles sufocando qualquer tentativa dos senadores que querem investigar os estados e municípios de poderem lograr algum êxito. Você vê que o senador Eduardo Girão tentou o convite para que o prefeito Roberto Cláudio estivesse lá, a secretária de saúde do município de Fortaleza estivesse lá e não conseguiu até agora fazer com que esse convite seja oficializado. Só o que é conveniente para eles, para um lado. Exatamente. Você veja bem, onde está o nome do Renan Calheiros, ele coloca o número de mortos. Pô, ele já está daquela forma, ele já está se declarando, né? Um acusador. Já mas tá colocando... ele já fez Sim, isso. mas assim, cara, ele deveria se colocar no lugar de, vamos dizer assim, de investigar, de analisar, daquela forma que eles fazem, eu acho... Mas olha só, sabe o que a CPI está mostrando? A CPI está mostrando assim, que não estão encontrando ainda um caso de corrupção ou indício no governo federal, até agora, que a gente só vê o assunto da CPI é cloroquina. O presidente ter indicado um remédio que supostamente não tem comprovação científica, assim eles gostam de dizer. É sobre a vacina que alegam um atraso de vacina, quando o próprio presidente da Pfizer vai lá e diz assim, não tive nenhum problema com a Anvisa e o Brasil foi um dos primeiros a ter o registro permanente da vacina. Então a gente vê assim, por que estão falando de cloroquina, de vacina? O que essa CPI está investigando? A gente quer saber de corrupção, a gente quer saber de desvio de dinheiro, aonde vai parar o nosso dinheiro. E isso não parece que não estão interessados. Onde está o dinheiro, 17 milhões da Correia e da Escuta? Exatamente. Aliás, você também falou nos bastidores que estão impedindo que o órgão aqui do Ceará, qual é o órgão mesmo? Na verdade, é o Consórcio Nordeste, né? O senador Eduardo Girão tem falado muito sobre isso. O Consórcio Nordeste foi a união de diversos governadores do Nordeste, incluindo o nosso governador Camilo Santana, que se uniram para fazer uma compra de respiradores. Não sabemos explicar por que eles escolheram uma indústria que não tem nada a ver com respirador, uma indústria ligada à comercialização de maconha. E acontece que esse dinheiro nunca chegou. E agora o Twitter tá pesado, viu? Tá começando a levantar hashtag de todo canto. Queremos Dr. Gabas na CPI. Quem é esse bendito Gabas? É o diretor do Consórcio Nordeste. A gente quer saber, cadê o dinheiro? Dr. Gabas, vamos para essa CPI. Faça um esforço particular. Faz igual o senador. Entra lá de caruda, lá, senta lá. E quem é, Dr. Gabas? Também um consórcio para compra de vacinas. Na verdade, o Gabas está sendo protegido. Porque o Gabas é diretor do consórcio que sumiu com dinheiro. Então, o Gabas não está interessado em aparecer. O Gabas está sendo protegido ali por alguém. Eu não sabia desse detalhe. É bom salientar aí. O dinheiro também sumiu. O Gabas faz parte do esconde-esconde, então. Isso, faz parte do esconde-esconde. Entre 40 e 50 milhões foi o que sumiu desse consórcio Nordeste. Consórcio Nordeste. E existe um consórcio também sobre compra de vacinas, no consórcio Nordeste também. Existe um consórcio de compra de vacinas que compraram a Sputnik V. Só que a Sputnik V, ela não foi aprovada pela Anvisa, né? Diversas nações estão rejeitando a Sputnik V. A gente não pode nem dizer exatamente o que isso significa, porque diversas nações... Questões científicas, né? E questões científicas. E também diversas nações, por exemplo, da Europa, não aprovam a Coronavac, e a Anvisa aprovou a Coronavac. Mais de 20 países já suspenderam os usos da AstraZeneca, e aqui a gente está produzindo a AstraZeneca. Então isso é talvez um assunto bem mais científico, que a gente não conseguiria aqui. Isso eu deixaria pro campo da... Eu acho que não é nem a questão, não envolve a questão política. Eu questão acho que técnica, científica. Mais científica. Isso, a questão é que, para entrar na realidade, tem que ser aprovado pela Anvisa. Eu acho que a questão é vacinação já e vacina... Aliás, vacina já e vacinação já. E esse consórcio de compra de vacina pagou a Sputnik V sem o registro na Anvisa. E o que aconteceu? A Anvisa rejeitou. Então agora o pessoal também quer saber o que foi feito com esse dinheiro. Quanto foi? Não sei.
Dependendo do Não tem tipo de valor contrato, agora. talvez esse dinheiro fique perdido. né? Perdido. É o que se tem, esse é o temor, né? Não, perdido nunca fica. Dependendo do tipo de Dinheiro contrato. não se perde. Não, alguém ficou com dinheiro. Eu tô falando Esse número pra nós, né? O dinheiro é Pra nós. Dinheiro é apenas número. E esse número vai para conta de alguém. Essa realidade, a pura realidade é essa. É verdade. Agora, eu queria saber, viu, Priscila, você podia até investigar para a gente o que aquela corrida está fazendo lá no aeroporto? Vou investigar Que isso. não é interessante? Eu não tinha essa informação do aeroporto. Você viu o filminho aí, né? Deixa eu falar uma coisa aqui. Então vamos voltar para os assuntos dos vereadores, Márcio. Então deixa eu falar o que nós vamos fazer aqui. Vamos colocar os 43 vereadores. Aí alguns podem dizer, mas não foi na minha gestão, foi na minha gestão, não foi na minha... Não, eu sou novo na Câmara. Mas você, o novo, também pode procurar para assinar lá Isso. a CPI. Por que não procurou ainda? Então nós vamos falar os 7 que querem a CPI, que nós somos a favor da CPI, e o restante, que são 43 menos 7, eu estou ruim de contar. Tem que fazer 14, né? Dá 36. Os 36 que não procuraram, que não assinaram, que tem alguma desculpa, tal, é porque pegou o coronavírus essa semana, não deu tempo de ir e tal. Aí quer saber. E o canal do Acerto de Contas está aberto para isso, né? Para a gente saber o porquê. O que está acontecendo? Principalmente vocês aí, a população aí de casa, ficar de olho nesses caras. Porque é isso que acontece. Algum favorecimento disso deve ter. Ou por que não? Houve o desvio de dinheiro. Se houve desvio de dinheiro, por que não há a CPI? Não é isso, Ô, Priscila, Sim, qual é sim. o posicionamento do presidente da Câmara dos Vereadores em relação a essa CPI? Nós não temos a assinatura dele. Não sei se É uma o mesmo, questão... né? É o mesmo. Não sei se é uma questão institucional, por ele representar a instituição. Não sei se é uma questão política, por ele ser do mesmo partido do prefeito. Por ele mas o fato representar a instituição, ele teria mais obrigação ainda Sim. com a Eu acho que é mais população de assinar a partidário, né? CPI. Eu acho que está Sim. mais para partidário a Tem que coisa. Isso, parar é o com mesmo isso, partido né? do prefeito, né? É o que eu sempre digo, Priscila. Às vezes as pessoas me perguntam, você apoia o Bolsonaro, apoia o Lula? Eu falo, eu sou brasileiro, eu apoio o bom político. Para mim pode ser qualquer um. Independente de partido, de esquerda, de direita, centrão. Eu acho que tudo isso é um absurdo. Esquerda, direita, centrão, eu acho tudo um negócio muito confuso, que é um paternalismo horrível, né? Um paternalismo. Justamente o que nós estamos falando agora, o presidente da Câmara é o primeiro que deveria. Por obrigação, encabeçar essa CPI. Exatamente. Né? Sim. Aliás, vou mandar Até porque aquele grande abraço para o senador Girão, que é um cara que, na minha opinião, está fazendo aí um trabalho fantástico. Nessa CPI. Está enfrentando aquele filme 300, né? os 300, Os 300. Eu acho que ele participa de um daqueles guerreiros, né? Sim. Porque está enfrentando um exército de incompetentes, de corruptos, de canalhas que fazem parte da política do nosso Estado. Não é isso, Márcio? Infelizmente, a nível nacional, né, ali, porque são senadores, representam vários estados ali, e você vê que eu acho que não é incompetência, Marcelo, eu acho que ali eles realmente estão a propósito para impedir que essa CPI chegue nos estados e municípios. A gente sabe que existiu muita verba, só para cá 40 e tantos 2,5 Então, bi. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Quanto a gente poderia ter aí de melhoria, de construção, de reforma, de hospitais? Quanto dinheiro Está de campanhas desmontadas em 90 Olha só, dias. a gente ainda escuta, assim, às vezes há um veículo de imprensa dando espaço para essa narrativa de que não, isso é repasse do governo federal, isso é repasse comum do governo federal, de forma alguma. Se você for ver os números do Tesouro Nacional, a gente vê que os repasses de 2020 foram históricos. A generosidade do governo federal foi histórica, nunca antes vista na história do Brasil um repasse dessa magnitude. Então foi repasse mesmo para a Covid, de muito sacrifício do governo federal e, infelizmente, que tomou caminhos desconhecidos. E esse hospital de estados e campanha municípios. que foi colocado nos estádios, né? Que acabou Sim. com estádios nossos, que foram tão gastos, foi tanto dinheiro naquilo ali. O jornal O Estado de São Paulo está trazendo toda uma matéria, apresentando documentos, dizendo que o hospital de campanha levantado dentro do estádio do Rio de Janeiro foi usado para lavagem de dinheiro do PCC. Olha que coisa. Olha como... Deixa eu falar, o Rio de Janeiro chegou no nível. estágio que, olha, uma cidade tão linda, tão maravilhosa,
um lugar tão mágico, né? Um lugar tão lindo como aquele, chegar no estágio que chegou. Com todo respeito aos moradores do Rio de Janeiro, mas só teve desgraça. Governador ladrão lá, vai um atrás do outro. Parece que está dando assim, está brolhando na terra, né? E essa questão polêmica que a gente está falando dos hospitais de campanha, aqui foi muito obscuro, né? Tudo que aconteceu com o hospital de campanha em Fortaleza foi quase que 100 milhões gastos no hospital de campanha de Fortaleza. Você vê que um paciente tratado no hospital de campanha de Fortaleza nos custou R$170 mil por um paciente. Então, será que é esse mesmo o custo de um paciente? Mas aí eu falo, é impressionante. Deixa eu dar um dado para vocês aí de casa, acho que a Priscila deve saber. O doutor Edmar esteve aqui e disse para nós o seguinte: para construir o frotão, o novo frotão, se gastou 73 milhões. É isso? É. Frotão, com aquela estrutura. Aí você imagina 43 bi. Não, mas não estou indo aí não. Ele está comparando com o hospital de campanha. 63 milhões para construir o frotão. Com toda aquela estrutura, concreto, armado e tal, não sei o quê. Aí, montaram um circo. Cadê o Narina? Montaram um circo de lona e colocaram lá as macas debaixo dessa lona e os respiradores do lado, enfim, uma recepção, custou 100 milhões. Quer dizer, nós estamos falando de 27 milhões a mais, é isso? E sem deixar nenhum legado para a gente. Veja bem, 27 milhões a mais daria para construir quase um outro hospital. JF. JF pela metade, vamos dizer assim, de leitos. Mas, gente, aí vocês vão lá na urna. A Priscila falou um negócio aqui que ela tem razão. Eu acho que aqui no Aquiraz tinha um vereador aqui que ficava, os caras iam lá, não vai votar em mim, então deixa seu título aqui comigo. Aqui. Quando acabar a votação, eu sei se você votou em mim ou não. Quer dizer, blefe. Mas era uma forma de controlar, de corromper os eleitores. E vocês aí, cara, vocês não sabem, esses R$200, R$300, R$500, sei lá quanto vocês recebem pelo voto, vocês não têm ideia de que isso representa para vocês mesmo o retorno disso depois. Claro que vocês vão precisar do hospital, não vai ter, uma medicação não vai ter, não é isso, Priscila? Escola não vai ter. Aquele cara que te deu R$500, quer dizer, vocês estão recebendo 500 ou 200 ou 100 ou sei lá quanto, para não ter nada, benefício nenhum. Pô, muda esse pensamento. Aí tem uns cidadãos aí que dizem assim, não, mas eu pego de 3, 4, 5. Esse é pior ainda, cara. Então, ou seja, vocês mesmos, eu estou fazendo uma acusação para quem recebe esse tipo de dinheiro, vocês mesmos causam um problema social, o caos social. Porque a partir do momento que vocês recebem um candidato que peça dinheiro, aliás, que dá dinheiro a vocês para ter o voto, para poder entrar numa legislatura municipal, estadual, sei lá qual que seja, vocês acham que esse cara tem seriedade com vocês? Começa a pensar isso aí um pouco, não é não, Márcio? Marcelo, e o que eu estava falando aqui com a Priscila em relação a esses 40 e tantos bilhões, quer dizer, além da despesa com o hospital de campanha altíssimo, né, que você acabou de dizer, poderia ter construído em JF, imagine que se tivesse um pensamento realmente de deixar um legado, né? Quantos hospitais, quantas estruturas hospitalares nós teríamos para, em outros casos, em outras eventualidades, a gente ter uma estrutura bem melhor e sem precisar de hospital de campanha. E não só isso, veja só, de todo o dinheiro que foi enviado para estados e municípios, Fortaleza gastou praticamente 80% do valor enviado, o Ceará, o governo do estado do Ceará, gastou 80% em dinheiro que não era para a saúde, para pagar folha de funcionário. Tudo isso, o Estado de São Paulo trouxe dados do Tesouro Nacional e está lá dizendo que 300 milhões foram gastos com a saúde e todo o resto foi gasto com custeios de coisas que não eram relacionadas à saúde. Então, a gente vê também que foi destinado para, às vezes, cobrir irresponsabilidades de outros setores que não era o objetivo final desse dinheiro. Daquela grana.
Exatamente. Priscila, aí como é que anda as investigações disso? O Ministério Público, a Polícia Federal, como é que tá? Como é que eles lá na Assembleia, como é que eles estão enxergando essas investigações? Ou eles não estão nem aí com a situação? Mas seja bem espontânea, por favor. No caso, na Câmara, né? Na Câmara dos Vereadores, a gente até é um pouco limitado quanto a esses assuntos, porque, por exemplo, a Polícia Federal está fora da nossa competência, né? Não, mas qual é o seu sentimento? O nosso debate ali tem muito vereador querendo esclarecimento, tem muito vereador querendo, sim, investigar, né? Mas não chega a 14. Mas não chega a 14, né? Para abrir uma CPI. Não chega a 14 para abrir uma CPI, porque a nossa oposição na Câmara Municipal é minúscula. A nossa oposição, ela é muito pequena, apesar de ter ampliado um pouco agora, né? A gente vê uma oposição ainda muito pequena. Hoje são quantos vereadores de oposição? Hoje nós somos uma média de 8 a 9 vereadores de oposição, né? Priscila, uma coisa Quer interessante. dizer, 8 a 9. Então nós temos. 8 a 9. Vocês têm uma briga com Tem que chegar a 14 para abrir uma 33, CPI. é isso? Isso. Mais ou menos. Comparando, é 9 brigando contra 33. É os 300 é os 9. Uma coisa interessante, vocês têm debatido alguma coisa sobre esse... O doutor Edmar, quando esteve aqui, ele falou de um surto também você lembra, Macieri? Dengue, pronto. Quase que não vem. O surto da dengue. E a gente vê aí que o saneamento público não existe em Fortaleza, é muito ruim. E com essas chuvas aí, então, a coisa fica bem difícil. Quase que metade dos moradores da cidade de Fortaleza não tem acesso ao sistema Como é que de está a fiscalização de vocês nesses bairros? Peraí, volta aí. Metade dos moradores de Fortaleza, quase que metade dos Metade? moradores Não tem. Nós estamos falando em volume de ao quantas saneamento pessoas? básico. Em números. Quase que 3 milhões. Aí você imagina com essas chuvas, como é que Quase estão que as 3 ruas? milhões total de Fortaleza. As ruas da metade. cidade estão alagadas, não tem esse saneamento, então fica o povo morando ali. É exatamente isso, inclusive você vê... Sujeira, Mas eu vou te falar uma coisa também. Tem vereador usando o tempo de fala para falar das políticas de meio ambiente relacionadas às queimadas na Amazônia. É importante a gente estar falando disso, é importante, mas espera aí, a nossa cidade em matéria de ambiente não está dando acesso a esgoto para as pessoas. O povo está vivendo no esgoto. O povo está vivendo no esgoto, né? Então, assim, inclusive nesse aspecto, o atual governo federal, através do governo do presidente Bolsonaro, deu um passo gigante, que foi o marco do saneamento básico, para que a gente possa finalmente, a ideia é que até 2030 a gente possa ter 90% das pessoas com acesso a esgoto, e Fortaleza precisa urgente de acelerar nesse aspecto. Eu não sei qual foi o bairro, mas o Ministério Público praticamente forçou, né? Aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, a CAGES e os órgãos competentes fazerem o saneamento no bairro aqui de Fortaleza agora, não foi? Sim. Essa semana. Que bairro Eu não estou lembrando aqui qual bairro, eu acho que você como vereadora deve ter tomado conhecimento. Olha só, mas eu não duvido do Ministério Público ter entrado. Está entrando porque, forte. Inclusive, assim, quando a gente escuta os médicos falando sobre isso, se a população tiver acesso ao saneamento básico, o número de mortes... Né? Diz que o número de pessoas procurando no hospital, o número de pessoas internadas cai drasticamente. Parabéns para o nosso Ministério Público, viu? Sim, parabéns. Verdade. Agora tem uma coisa também, né? O pessoal também meio sem noção, né? Tá lá passando o córrego aqui, né? Imagina esse braço desse sofá, o córrego. O cara vem e faz a casa aqui. E aí ele faz um puxadinho e dá pra dentro do córrego. Pô. Questão uma questão óbvia, que já não existe saneamento. A hora que chover, essa água vai subir para dentro da sua casa. Aí vocês querem que o poder público resolva esse problema. Não. Eu também, Márcio, assim, eu gosto de apontar, de bater. Aí vem as pessoas e falam assim, mas a fiscalização não pode deixar fazer. Mas nós não temos condições de fiscalizar esse 3 milhões de pessoas espalhada nos bairros, e eles fazem na calada da noite aqui, lá, eles se apossam lá do terreno, e também está errado. Eu vou dizer uma coisa aqui, eu quero até que você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que um prefeito que se preocupou muito com isso foi o Juracy Magalhães, na sua época. Eu me lembro. A gente escuta muito falar sobre isso, né? Eu era bem jovem, não Ele era acompanhei essas questões, mas hoje era escuto meu amigo muito. pessoal,
E eu me lembro que nós debatimos muito sobre isso em conversa E ele fez um excelente trabalho, e tal. E ele dizia justamente o que você disse, e é óbvio, se você tratar um povo, Com respeito. não, na questão sanitária, você vai ter menos doença. Sim. Você vai ter menos. O recurso que você vai gastar para tratar esse povo, na saúde desse povo, você gasta saneamento. Engraçado, quando a gente fala de meio ambiente, definitivo, né? a gente esquece disso. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente esquece o que mais está matando o meio ambiente e pessoas, e gerações, que é a falta de saneamento básico. Eu vi, inclusive, agora o ministro Salles divulgando que nos últimos 10 meses o Ministério do Meio Ambiente conseguiu pôr fim em mais de 600 lixões. É também uma realidade da nossa cidade. Os lixões. Então, o meio ambiente urbano, digamos assim, como está afetando a vida urbana, deveria ser uma preocupação ainda mais urgente, no sentido assim, de nós, vereadores, que estamos aqui dentro desse grande centro urbano que é a cidade de Fortaleza. E fica aqui uma preocupação. Nós tivemos aí o ex-prefeito, que era um médico, o atual prefeito, que é médico também, e a gente não vê essa preocupação, talvez, mais intensa em relação ao saneamento. Tem razão. Não, pelo contrário, o nosso senador cearense, senador Cid Gomes, ele inclusive votou contra o marco do saneamento básico, lutou contra, né, a aprovação desse marco do saneamento básico. É complicado. Absurdo, né? Às vezes a gente pensa até que tipo de interesse pode ter nesse tipo de... Ou desinteresse, né, em relação às pessoas, à sociedade, porque o povo está sofrendo muito. Mas o povo é culpado por isso. Por causa do voto, né? Mas infelizmente, Não, como você povo... falou uma coisa tão inteligente, você falou aí sobre a questão do povo dar o seu voto por migalha e depois sofrer 4, 5 anos aí na mão desses algozes, porque isso é ser um algoz, é matar o povo. Isso é genocídio. E não que o presidente lá, que manda dinheiro para cá, manda recurso, e o pessoal dizia, e o genocida é ele. É A inacreditável. conta é tão lógica, né, Priscila? Porque um cidadão gasta aí 2 milhões para fazer uma campanha para vereador. Quanto é o salário do vereador? O salário do vereador, 14. 14 mil reais. Quanto tempo? 4 anos, né? 4 anos. Isso dá quanto aí, produção? Dá... Quanto aí? Vê aí. 12 vezes 14 vezes 4. Vê aí, me fala aí. É um dinheiro que realmente Não há retorno. não há o retorno. A produção está legal. Então, nós estamos falando aqui, a produção lá colocou. Ó, Em 4 anos. O mandado em 4 anos você vai receber o vereador 672 mil reais. Isso. Aí eu pergunto para vocês aí de casa, aí o cara agora gasta 2 milhões para fazer a campanha. Ou 1 milhão, vai. Por que ele gastou esse 1 milhão? Se ele vai receber 672 para... Depois de 4 anos. Depois de 4 anos para defender esse povo aí. Ele vai defender o quê? Bom, só pensar um pouco, gente. Vamos começar a ter responsabilidade também, porque só cobrar. Mas vocês colocam os caras errados lá dentro. Não é não, Priscila? Sim. Ora, o voto é uma coisa muito sagrada, é uma coisa muito, Sim, é o seu muito responsável, o voto é uma coisa muito séria. O cara vai ficar lá 4 anos representando vocês. Vocês têm noção disso? Vale 200, 300 reais isso? Marcelo, eu acho que as campanhas que a gente vê para vereadores, a gente vê aqui na televisão, eu acho um absurdo. Não querendo desfazer de ninguém, mas você vê cada tipo aparecendo ali naqueles segundos que dão, né? Você não vê ali uma responsabilidade social, uma formação, uma integração com o meio político. Você só vê ali pessoas que estão enchendo, né? Enchendo o espaço que deveria ser dado a poucos com interesse e com conhecimento para se manifestar na sociedade como vereador. Eu acho um absurdo aquilo ali. exatamente isso que o Marcelo acabou de apresentar. O senso crítico do nosso povo está tão... que qualquer coisa cabe, Tiririca, né? Sim. mais bem votado. Aí eu boto o nariz do palhaço. Bota o nariz do palhaço. Eu acho assim, para se contratar um CEL para dirigir a tua empresa, você exige várias... critérios. Tem vários critérios, tem que ter formação nisso, pós-graduado, PhD, Agora também tem a contrapartida, né? O cara tem casa para morar, motorista, carro. Também os políticos aqui não ganham bem, não. Porque para segurar um pepino desse por 14 mil reais por mês, eu tô fora. Entendeu?
Eu acho que deveria ganhar pelo menos uns 50 mil reais por mês, eu acho. Eu já não compartilho com isso, porque Não, tá país bom. de primeiro mundo, vereadores não ganham nada, Não, né? tá bom. Concluindo aqui. Eu acho que é mais a eficiência. Aí, questão da, você está falando da Suíça, que foi eu que te contei essa história, que lá é mais idealismo do que Só a salário. Suíça, não. Amor pelo país. Amor pelo país. É, Falou coisa tudo. que nós não temos. Então, já que é para ser dinheiro, já que é para administrar, então vou falar em pagar bem, é isso que eu estou falando, entendeu? Pagar bem e receber bem aquele profissional. Aí o CEL, ele tem lá uma luva de 500 mil reais para entrar na sua empresa. Aí o salário dele é 100 mil reais por mês e tal. Mas o cara vai lá e tem que mostrar que é bom. Porque se ele não mostrar que é bom, tá fora. Aqui não, o cara entra para candidato a vereador, só o Zé das Couves lá, eu tô... Aqui muitas vezes... Pô, representar o quê? Vai fazer o quê o cara desse? Aqui muitas vezes ele tem que mostrar que é subserviente a quem está em cima. Aqui muitas vezes o valor de um parlamentar, eu estou falando de um caso... Agora ela meteu o dedo na ferida, né? Tava cicatrizando, não tava nem com casquinha mais a ferida, a Priscila agora foi fundo. E é exatamente isso, Priscila. Quanto mais obediente... Eu vou traduzir para você, um puxa-saco. Eu acho que ela está falando bem mais que isso. Eu acho que ela está falando que para crescer no meio político, você tem que estar dentro da... participando da corja, é isso? Claro, é por isso que tentaram matar Bolsonaro. Porque ele não estava obedecendo ninguém. Estava fora do sistema. Estava desencaixado com o sistema. Não cabe. Então, a gente está falando de um universo muito maior de poder, né, no âmbito federal. Então, na política, a subserviência ela tem um valor, né? Você ficar calado diante do errado, você votar em quem o grupo quer que você vote, de acordo com os interesses não do povo, mas do grupo. Então, tem essa parte, a gente está falando, claro, da parte ruim da política. Aqui no da nosso parte Ceará das dos pessoas coronéis, né? Isso, exatamente. Tem umas pessoas que fazem a boa política, a política diferente, mas essa é a parte podre, é uma realidade. Você, como jovem ainda, né, vereadora jovem, você não vivenciou os coronéis do passado, mas você ainda sente o reflexo desse controle deles no presente, no meio político. Totalmente, talvez mudou só o formato, só como, o design. Exatamente. Ela como jornalista, ela deve ter acompanhado muito isso aí. Sim. Mesmo na formação do jornalista, você deve ter ouvido falar muito sobre isso. Mas, pessoal, é o seguinte, nós vamos agora, se eu passar rápido o tempo, nós vamos para o terceiro bloco. Já a gente volta, fica aí, nós vamos saber a opinião dela sobre algumas personalidades políticas. E já, fica aí.